Boa noite. Estamos chegando agora, estamos abrindo aqui a nossa sala. Esperar o meu querido Marcos Antônio, que vai fazer a abertura. Boa noite, Melo, João, nem sei quem é, meu Deus, deixa eu ver. Jonas entrou, muito bem, seja bem-vindo. Marcos. Olá, Marcos, onde você está, Marcos? Olá, Fernando Oliveira, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aguardando aqui nosso querido Marcos, um pouquinho só, acho que ele já deve estar chegando por aí. Márcia Souza, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Marcos Antônio, muito bem, Marcos. Estou esperando a sua solicitação, Marcos. Marcos Antônio, muito bem. Fernando, que tal? O tema de hoje é sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, certo? Marcos, estou esperando sua solicitação, Marcos, para eu aceitar. Márcia Souza, boa noite. Marcos. Muito bem. Aguardando Marcos um momentinho só. Conectando Marcos. Boa noite. Olá, Marcos, boa noite. Oi, boa... Pode falar. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Estamos aqui iniciando, chegando. Pode falar. Estou ouvindo, está falhando um pouco, mas eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou sim, estou. Ô, Mareca, quando for para o final, aí tu salva a live, viu? Sim. Sim, salvo sim, Marcos. Salvo sim. Então antes de da gente partir para a prece, eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade em fazer a palestra hoje para a gente. Agradecer a todos que estão acompanhando a gente, que continuarão acompanhando. Muito bem. E vamos continuar participando da palestra da nossa irmã Maré. Então, quem desejar fechar os olhos durante a prece, fique à vontade. Elevemos o nosso pensamento a Deus e mentalmente rogamos a Ele a paz, a harmonia, a felicidade para todos nós, a saúde do corpo e da alma. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida,
por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, distante, mas ao mesmo tempo reunidos, pela tecnologia e pelos sentimentos do coração. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Obrigado por tudo de bom que nos é proporcionado, Senhor. Que a tua paz e que o teu amor estejam nos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Minha irmã, muito obrigado, minha irmã, por mais essa oportunidade. E eu vou sair e vou deixar com você, ok? Ok, Um Marcos, abraço. muito obrigada também, uma boa noite. E eu que agradeço, viu? Tá certo. Tá ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso, gente. Vamos continuar, né? Nossa noite, nossa conversa, nossa parte aqui, né? Nossa mensagem do Evangelho de Jesus, que é do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Quero desejar boas-vindas a todos que estão chegando, né? E que Jesus nos abençoe, nos ilumine. É sempre gratificante, é sempre alegria poder partilhar, colaborar com a nossa sociedade, com o nosso espiritismo, em todos os lugares onde se encontram irmãos. E então eu vou iniciar com a pergunta que diz assim: por que perdoar os inimigos? Como amar os inimigos? E nós, muitas vezes, falando dessa questão de amar os inimigos, de perdoá-los, muitos questionam dizendo assim: eu não tenho inimigos, portanto estou em paz com todos. Graças a Deus, isso é maravilhoso. Outros interrogam: como pode ser possível amar inimigos? Como pode ser possível perdoar aqueles que nos fazem tanto mal? Como amar pessoas que nos ofendem? E nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz justamente essa questão. Quando Jesus nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue e orai pelos que vos... fazei o bem a quem vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E então, a gente se questiona qual o objetivo, a gente se pergunta qual o objetivo aqui diante dessa belíssima mensagem do Evangelho de Jesus. Porque é realmente uma bela mensagem. E justamente é nada mais, nada menos do que identificar o mandamento maior da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como nós sabemos, essas leis estão contidas no Evangelho de Jesus, como estão também, da mesma forma, reveladas na doutrina dos Espíritos, o nosso Espiritismo. Essa obra encantadora que é dos Espíritos em primeira mão. Ela nos revela, na verdade, ela nos leva a conhecer o caminho, a verdade, a vida a respeito de todos nós que estamos aqui e que precisamos conhecer muito mais além do que aqui onde vemos apenas esse panorama do nosso mundo. E o Espiritismo é mais uma luz, uma nova luz que Jesus nos envia. Todos nós sabemos, como ele mesmo menciona, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é através dos ensinamentos de Jesus que nós sabemos, que nós vamos descobrir, na verdade, o verdadeiro caminho que nos leva até ele. E essa expressão, amar o próximo como a si mesmo, como expõe o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, seguido logo do capítulo 12, amai os vossos inimigos, nos reporta justamente a questão do perdão, que está descrita também no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: bem-aventurado os que são misericordiosos. No item 14, que está justamente
o perdão das ofensas. E nós interrogamos o seguinte: como a atitude de perdoar ou não os nossos inimigos reflete em nossas vidas? Ora, nós sabemos que se nós perdoamos, seremos perdoados. E isso está na lei divina, nos disse Jesus. Mas, se nós formos rígidos, inflexíveis, exigentes, cruéis, e usarmos de rigor por qualquer ofensa com os nossos irmãos, o mesmo tratamento iremos receber, porque colhemos sempre o que plantamos, né? Tudo que semeamos temos retorno na mesma proporção. Todos nós que conhecemos pelo menos um pouco da doutrina ou do Evangelho de Jesus, a gente sabe compreender muito bem. Então, a orientação para que perdoemos aqueles que nos ofendem é justamente para que possamos amá-los e logo sermos amados. E é muito difícil ou quase impossível amar seu inimigo sem perdoar. Sem perdão não existe amor. Não é isso? Então, não pode existir amor onde há ódio. E esse preceito contido no mandamento maior da lei de Deus constitui a expressão mais completa da caridade. Mais completa da caridade. Porque o amor, nós sabemos que ele resume todos os sentimentos positivos nas criaturas, nos nossos corações. E é o único meio de transformá-los em homens benévolos. Os homens que amam verdadeiramente, né? Pessoas dizem, eu perdoo, mas não quero nem perto de mim. Tudo bem, é um direito de cada um escolher o que quer para si mesmo. Mas isso não é perdão. É apenas as pessoas se enganarem a si mesmo. Outros dizem, quero perdoar, mas não consigo. O que responder a essas pessoas que não conseguem perdoar ou que não compreendem exatamente? E é dizer apenas que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. As grandes almas perdoam facilmente. E que a imperfeição ainda nos impede muito nessa questão de perdoar as ofensas, porque somos ainda muito orgulhosos. E o orgulho, nós sabemos, é a chaga cancerígena da humanidade, que nos leva ainda à imperfeição. E quem são essas grandes almas que perdoam os irmãos, que perdoam facilmente as ofensas? E nós sabemos que são justamente nossos irmãos, pessoas como nós, que passaram por várias encarnações como nós, e que por meio delas se despojaram das imperfeições, dos rancores, das ofensas que tinham dos inimigos. Especialmente se despojaram do orgulho, do egoísmo e chegaram ao mais alto nível na escala evolutiva, moral e espiritual. As grandes almas são muitas, são tantas que não dá para descrever. Apenas citando alguns nomes aqui, como Rita de Cássia, São Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Irmã Dulce, São João, tantos e tantos, né? Eurípides, Sócrates, Fenelon e tantos outros. Quando nós amamos, na verdade, nós refletimos Deus nas nossas expressões. Nas nossas ações, a gente reflete a presença de Deus quando agimos com amor. Assim como a expressão do sorriso no rosto, que expressa a nossa alegria, a nossa felicidade em muitas ocasiões. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 35 e 40, e Jesus nos traz uma lição maravilhosa de amor e caridade sublime, dizendo o seguinte para nós: tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era peregrino, me acolhestes, estava nu, me vestistes, e estava na prisão, e viestes a mim. Que palavras
mais lindas de Jesus em uma forma de caridade, na verdade, nos ensinando o que é o serviço da caridade com os nossos irmãos. E então, o que essas palavras realmente de Jesus, segundo Mateus, nos ensina na íntegra mais profunda. Se nós prestarmos bastante atenção, né, no que o mestre ensinou, verificamos que o serviço da caridade é amor. E quem ama, perdoa, acolhe, protege, cuida, abraça, alimenta. E assim por diante faz tudo o que o amor tem para dar. E então, compartilhar a vida com todos, inclusive com os nossos inimigos. É dever de toda criatura humana amar os nossos inimigos. É dever da criatura diante do Criador. E cada uma das criaturas que nos rodeiam, com certeza, são ferramentas de trabalho reformador. Amando e perdoando é que seremos perdoados. É que nos tornaremos almas sublimes, passando a conviver na harmonia e na paz da nossa consciência espiritual. Quando no capítulo 12 do Evangelho, que é o que nós estamos estudando aqui nas palavras de Mateus, no capítulo 5, versículo 34, 43 a 47, ele esclarecendo o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, como já falei lá no início, né? Para que não julguemos os nossos inimigos, precisamos observar justamente os exemplos de Jesus. E através dos exemplos de Jesus que a gente vai compreender o caminho que precisamos percorrer. E na ocasião, é bem interessante esse exemplo que Jesus nos mostrou, é na ocasião do apedrejamento da mulher adúltera, que nós podemos perguntar: qual daqueles ali presente possuía condição moral para condenar aquela mulher? Por que condenar aquela mulher? E vejamos o que disse Jesus a ela, né? Depois que todos se retiraram, né? Depois que Jesus demonstrou as faltas de cada um, e Jesus disse para ela: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus nos dá a oportunidade, nos abre as portas do amor, do coração, mas que a gente compreenda que precisamos amar para sempre, não voltar a errar na nossa vida, na nossa caminhada, quando já estamos bastante caminhando na compreensão do seu ensinamento. E nós, como todos os nossos inimigos, ainda estamos naquelas condições, né? Daquela multidão que perseguia a mulher adúltera. Todos com os nossos pecados, cada um com as suas faltas, com os seus defeitos. Então, por que condenar alguém na nossa vida se somos igualmente pecadores? Pois nós estamos na mesma escola de aprendizado ainda. Por que não perdoar se também somos ainda ofensores, buscando perdão dos nossos males? Se alguém me odeia, eu devo ter magoado em alguma época. Para eliminar o mal, é necessário que os dois se perdoam, que os dois se entendam. Porque Jesus também nos ensinou que quando a gente fosse fazer as nossas oferendas a Deus, observasse e analisasse se não temos mágoas ou se magoamos alguém, e ali deixasse a oferenda, fosse refazer-se com o seu semelhante, para depois elevar a Deus aquilo que temos de mais precioso, que é os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas graças recebendo do nosso Mestre. E então, a posse da virtude de perdoar representa uma das maiores vitórias alcançadas pelo homem contra o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo e o orgulho. Aqueles que ouviram a voz do mensageiro divino, nosso Senhor Jesus Cristo, e seguiram seus passos, com certeza estão glorificados por Deus
e vivendo em abundâncias celestiais. E é isso que nós precisamos. Nós também podemos ter essa abundância de vida da qual Jesus vivencia e nos proporciona. E, na verdade, ele nos propõe a cada dia, através dos seus ensinamentos. Ele nos disse um dia, vós sois a luz do mundo, faça, pois, brilhar a vossa luz. É assim que Jesus menciona no seu evangelho quem somos nós. Somos luzes, só precisamos fazer acender a nossa luz. Como o evangelho de Jesus nos convida a viver, dizendo, fora da caridade não há salvação. Então, nós sabemos que amar o inimigo, que perdoar o inimigo, é uma das maiores caridades que nós temos que fazer na nossa vida. E é importante, nesse quadro da nossa vida, doarmos as mãos para sustentar os frágeis, sustentar e levantar os caídos, né? Usar nossas vibrações mentais para curar os doentes do corpo e da alma. Ser piedoso com os nossos mais pequeninos, isso é a mais bela forma de perdoar e amar os nossos inimigos. Então, muito cuidado que nós precisamos ter, porque aqueles muitos que abandonamos em muitas ocasiões de sofrimentos nesta vida, meus irmãos, poderão ser nossos entes mais caros, né, de outras encarnações. Portanto, precisamos justamente para isso doar os nossos corações para amar indistintamente, mesmo sem compreender a quem se está amando, né? Porque nós muitas vezes não sabemos quem são aqueles mais caros de nossas existências passadas. Nós estivemos juntos em muitas outras encarnações anteriores, né? Dos muitos que compartilharam conosco, que compartilham, na verdade, conosco hoje. E onde desperdiçamos o máximo das oportunidades no pretérito, onde tivemos juntos tantas vezes, devendo aproveitar o máximo para crescer, mas muitas vezes desperdiçamos. Por isso nós estamos mais uma vez juntos, aqui agora na matéria, para vencermos amando, compreendendo, auxiliando e perdoando sempre. Daí a gente se interroga da seguinte forma: como não entender o mandamento maior da lei de Deus, que nos traz tanta beleza para as nossas vidas? Como não entender essa lei de amor puro e verdadeiro? Para que amemos o outro como a nós mesmos. Tudo está contido na lei de Deus. São bênçãos que Jesus nos oferece. São caminhos que ele nos abre a cada instante. Na verdade, a lei divina é algo fundamental para ser cumprida no seu devido valor. A lei de Deus é preciosa, mas é imprescindível que entendamos essa lei. Porque se nós não entendermos, a gente não cumprirá ela jamais. No pretérito, nós sabemos que foi bem complicado, né? Mas Jesus nos disse essas lindas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansado e fatigado, e eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo, que é o amor, e o jugo, que é a lei, a justiça de Deus, para com todos nós em igualdade. No momento em que estamos vivendo hoje, nós vivemos um século conturbado, com muitas tragédias pessoais, muitas perseguições, opressões, egoísmo, abusos de poderes e tudo mais. Uma humanidade ainda muito sofrida, muito imperfeita, apesar de já estarmos mais de 2 milênios ouvindo a mensagem do Mestre. Mas ainda muitos de nós estão muito distantes. Muitos ainda abalados com as indiferenças dos seus semelhantes, indiferenças com as dores dos nossos irmãos, as tragédias de diversas naturezas que envolvem seus mais próximos, o nosso mais próximo, né? Daí o que pensar sobre essa lei divina?
Porque muitos ainda não compreendem a lei divina. Porque tudo isso é permitido a nós, filhos de Deus. Passarmos, muitas pessoas, né, e interrogam por que somos filhos de Deus e passamos por tantas dificuldades, por tantas dores. E por que tudo acontece dessa maneira? E pela nossa imperfeição, ainda dominante, muitos se perguntam: onde está Deus nessas horas? Mas nós sabemos, meus irmãos, que é preciso compreender que Deus é assim. Algo grandioso, grandiosíssimo, que nossa capacidade ainda precária não pode defini-lo com exatidão. Por isso, muitas questões e muitas dúvidas relacionadas aos acontecimentos é que nos leva à dor. Muitas pessoas ignoram porque somos filhos de Deus e sentimos dores, e porque Deus deixa que a gente sinta dor. É preciso compreender a sua lei de amor, mas Deus jamais estará distante de nós. Tudo que nós passamos, de todos os sofrimentos que nós passamos, é responsabilidade de cada um de nós. Somos nós que ocasionamos os males de nossa existência. Pois que toda ação tem uma reação. E assim são diversas as consequências de sofrimentos que nós passamos nesta vida, pelas nossas imperfeições. Mas nós podemos afirmar, nas palavras de Leon Denis, em o livro O Grande Enigma, quando ele diz o seguinte: Deus não se mostra, ele se esconde sobre um véu transparente das coisas, como que para nos forçar a buscá-lo e nos proporcionar a alegria de descobri-lo. Descobrir algo, gente, grandioso, de grande importância para a humanidade, quando nós falamos de tecnologia, cientificamente, de todas as coisas, de todas as descobertas, já é lindo para a humanidade, já é precioso. Imagine você, esse encanto, essa cascata de luz, a mais quintessenciada dos mundos, né? A mais pura e a mais sutil na existência do universo, descortinando-se diante nossos olhos. A presença de Deus, a beleza, o amor derramado para todos nós. Daria para descrever Deus? Daria para dizer realmente quem esse ser tão precioso é para nós? Ou seria tão difícil quanto descrever o infinito? Eu acredito que Deus, nós não sabemos ainda descrevê-lo. Por isso, muitos de nós, ainda muitas pessoas nesse planeta são ateus, não acreditam em Deus, porque não podem descobrir a sua beleza, a sua grandeza e a sua potencialidade. Quantas e quantas vezes atravessamos esse vale das sombras na tentativa do melhoramento, na tentativa de ser melhor a cada dia. Por centenas e centenas de vezes, né? E passando pelas fases da ignorância, do conhecimento, das trevas tenebrosas, que são muitas, né? Além de sermos dominados pelos sentimentos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de muito mais, né? Que somos dominados, sim, por esses sentimentos mundanos. Então, ali nós desperdiçamos as mais sublimes oportunidades de nos tornarmos aqueles bem-aventurados, de nos tornarmos os bem-aventurados, os puros de espíritos que verão a Deus, que está registrado lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um maravilhoso ensinamento nas bem-aventuranças de Jesus Cristo. E por todas e tantas vezes, aqueles que foram nossos amores, nossos familiares na Terra, pelas longas estradas da vida, né? Ou das vidas, pelas reencarnações que tivemos e que ainda temos de vivenciá-las, né? Deixamos muitas vezes abandonados pelo simples fato
de um dia, num pretérito distante, tê-los nos magoados ou que nós tenhamos magoados os nossos entes, nossos amigos. É triste quando analisamos com mais consciência a própria vida, né? E vemos quanto guardamos mágoas por sermos tão orgulhosos ainda. Mas só tomamos essa consciência quando conhecemos o outro lado da vida. Só temos a consciência do quanto erramos no passado ou na vida atual quando passamos para o outro lado da vida, quando voltamos ao mundo dos espíritos pelo desencarne. Ali sofremos as consequências dos erros, nos perturbando a consciência. Numa realidade mais clara e mais consciente da verdade do que quando estamos na vestidura da carne, aqui da carne grosseira, da matéria pesada. Portanto, meus queridos, não desperdicemos mais uma vez essa oportunidade. É hora da gente tentar, pelo menos tentar, amar indistintamente a todos. Eu sei que todos nós tentamos, mas não é fácil. Então, vamos conhecer a importância da nossa doutrina, desse novo consolador que é o Espiritismo, porque, na verdade, o Espiritismo nos traz toda a verdade desvendada, sem alegorias, sem véu, sem símbolos, com relação às nossas vidas, com relação aos mundos, aos intercâmbios entre os dois mundos, entre os dois planos de vida, mediunidade, reencarnação, tudo isso nós temos o esclarecimento pela nossa doutrina dos espíritos, inclusive da nossa consciência após a morte do corpo carnal. Eu digo mais ainda, meus irmãos, que é precioso conhecer o valor, é precioso conhecer a importância das palavras de Jesus. E quando ele pede para renunciar a si mesmo, quando Jesus pede para que renunciamos a nossa vida e segui-lo. É porque, na verdade, o maior sacrifício que um ser humano faz com relação ao seu semelhante é o perdão. E, na verdade, é o maior ato de caridade feito aos seus inimigos, que não deixa de ser o maior sacrifício e o mais belo ato de caridade em nossas vidas. Renunciar a nós mesmos em prol do auxílio, da caridade aos nossos irmãos. Eu gostaria de dizer que perdoar a quem me odeia, amar a quem me persegue e calunia, é como uma pergunta que eu quisesse fazer para vocês. Será fácil amar a quem nos odeia? Será fácil amar a quem nos persegue e calunia? E eu responderia que não seria fácil e seria fácil. E eu vou dizer por quê. Não é fácil quando ainda estamos em estado de imperfeição moral, ardendo de ciúmes, de inveja, de orgulho, de egoísmo, né? Centrado ali nas coisas do mundo material. Quando vemos apenas esse mundo em que estamos aqui agora. E eu digo que não é difícil amar aqueles que nos perseguem, porque quando compreendemos a lei de amor, de caridade, de abnegação, sabendo o que a vida representa para nós, o progresso geral, para que se tenha a felicidade no mundo espiritual. Aí fica fácil amar quando a gente compreende o porquê amar. Amar os inimigos e perdoar os nossos inimigos é um mérito adquirido, né? Não é fácil, né, Rayana? Aí, a todos vocês que estão compartilhando e que eu não fico olhando as mensagens porque eu me centro aqui, na verdade, no conteúdo do que eu tenho para dizer. Mas todos vocês estão realmente compartilhando e eu fico feliz. Eu sei que esse assunto de amar inimigos, de perdoar, não é fácil nem um pouco, viu? Mas tudo isso em que trabalhamos, nós aprendemos
Marco está botando uma mensagem aqui. Pessoal, estou com uma ideia de formar um grupo de estudo sobre a família. Ah, muito bem, Marcos. Rayana, mas isso aí vocês estão conversando, ok? Amarmos só quem nos ama é muito fácil, né, Rayana? Amar quem nos ama, que diferença tem das outras criaturas? Mas vamos continuar aqui. Portanto, tudo isso que trabalhamos, que aprendemos e ensinamos uns aos outros, são mensagens que se deve passar de pais para filhos sucessivamente, nas nossas estradas encarnatórias. O universo sempre conspira ao nosso favor. Não sejamos, portanto, nós, filhos pródigos, ingratos, egoístas, né? Que querem para si, na verdade, o mundo, esquecendo que os outros também fazem parte do mundo e que o mundo é de todos nós. Na verdade, o universo é nossa casa. Sejamos filhos que sabem o valor de um pai, que ama e vibra constantemente para o bem e o progresso geral da humanidade, porque isso é Deus para nós. Compreendamos exatamente o seu amor grandioso, a sua infinita misericórdia e a sua generosidade para com todos nós, pecadores. Isso nos reporta exatamente ao capítulo 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema de hoje. Como eu falei lá no início, e que muitos dirão, eu não tenho inimigos, não é isso? Mas vamos analisar nossas vidas pretéritas e procurar lutar e procurar compreender por que nascemos de novo. É nesse nascer de novo que nós vamos lutar para vencer os inimigos, os erros pretéritos, as imperfeições morais que temos em nós, tanto com aqueles que são propriedade dos sentimentos, como orgulho, egoísmo, vaidade, como com os nossos irmãos que são de toda a eternidade pelos laços divinais. Sabendo que mesmo não recordando as nossas vidas passadas, fizemos muito mal aos nossos companheiros de jornada e especialmente fizemos muito mal a nós mesmos em outras existências. Isto é a realidade e é o esclarecimento que nós temos hoje pela nossa doutrina. Ela nos traz esses esclarecimentos. Da mesma forma que vemos hoje muitos dos nossos irmãos se matando entre si, odiando-se uns aos outros, se vingando das ofensas e perseguições. Continuamos ainda nessas crises de sentimentos interiores destrutivos. E tudo isso são levados para uma existência futura. Tudo que estamos realizando aqui agora, levamos na nossa consciência para uma vida futura. Então, que tudo isso sabemos que é justamente o nosso eu espírito, que é o nosso corpo eterno. O nosso espírito é o nosso corpo que viverá para sempre. E aqui na questão 7 do livro Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte. Ele diz que o inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrar a paciência e a resignação. E aí eu pergunto ainda mais, o que dizer, por exemplo, das pessoas que veem nos seus inimigos um ser nocivo e indigno de merecer o perdão? Só podemos entender que são pessoas incrédulas, são pessoas ainda imperfeitas que desconhecem a harmonia e a justiça que presidem as leis divinais. E eu pergunto ainda mais, e o que dizer dos inimigos que estão do outro lado da vida? Podemos dizer que são os nossos irmãos, em estado ainda imperfeitos, como nós, apenas despidos da matéria grosseira, mas com a mesma consciência de antes de quando estava aqui, no nosso meio. E eu pergunto, como se manifesta, para a gente entender, a ação deles, dos inimigos,
com relação aos inimigos encarnados que somos nós. E posso dizer que eles se manifestam atuando em nossas mentes, obsediando, subjugando, induzindo aos inimigos, a nós, aquilo que são suas vontades, seus desejos. Suas vontades, seus desejos, induzindo a cada um de nós. Quase sempre por motivos de vingança, por motivos de ódio, por motivos de contas que ficaram pendentes numa vida passada. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda aqui no capítulo 12, que nos traz aquela questão, se alguém bater a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. A que isso nos reporta? Então, nós vemos que tudo isso nos diz o seguinte, que acima do ódio está o amor. É isso que nós devemos dar de volta àquele que nos magoa. Que acima das ofensas está o perdão. E acima da ignorância está a sabedoria. Acima do orgulho, a humildade. E acima do egoísmo, a caridade. Quando nós compreendermos tudo isso, a vida se torna mais suave, a vida se torna mais bela. Ficando mais fácil de praticar o amor, a caridade, o perdão e amar a todos os irmãos inimigos de todas as eras de nossa existência, que não foram poucas nem tão fáceis de se lidar. Isso todos nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos disso e tentamos levar nossa doutrina a todos que desejam conhecer a respeito de si mesmo no mundo e no mundo vindouro, que é o nosso mundo espiritual. É para mim muito gratificante poder levar a todos a mensagem do que Jesus ensinou. Um pouquinho do que colhemos pela vida através também da dor. Das tenebrosas estradas que percorremos tantas vezes, com dificuldade. É gratificante para todos nós, com certeza, ter sempre a oportunidade de dizer que a dor muitas vezes nos leva a Deus. E isso é uma realidade, pois quando não chegamos a Ele pelo amor, chegamos pela dor. São incontáveis as grandes almas que se glorificaram no caminho da redenção, pelas dores suportadas com resignação e esperança, na luz auxiliadora do Criador, que é o nosso mestre de amor. Bezerra de Menezes, ele nos traz um esclarecimento quando ele diz assim, falando do pretérito e das nossas vidas atuais, ele diz, aqueles dias assinalados pelo ódio, pela traição, pelo desbordar das paixões asselvajadas, pelos crimes e a hediondez, eram as bases sobre as quais as forças conjugadas do mal pretendiam erigir o seu quartel de destruição do bem. Então veio Jesus e gerou uma nova era centrada no amor. Veja quão belo é a mensagem que os nossos irmãos, que as nossas grandes almas têm para nos oferecer. E nós temos ainda aqui, na expressão de Francisco de Assis, a exemplo do nosso querido Francisco de Assis, quando ele diz assim, que é uma daquelas grandes almas em nosso auxílio de amor e perdão, que Francisco é um desses grandes exemplos para todos nós. E ele se refere ao perdão da seguinte maneira. Conversando com o Frei Felipe um certo dia, ele disse, Frei Felipe, que Deus, na sua divina sabedoria, possa nos inspirar neste momento de meditação nesta escola do Evangelho. Falar sobre o perdão muito me agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que nossos corações se sintam livres da opressão da consciência. É tão divino que nos dá a condição de esquecer as ofensas, favorecendo-nos ambientes para refazer amizades. Quem já entende que deve perdoar, está compreendendo que existe o bem-estar espiritual. Quem já gosta de perdoar é aluno da escola da caridade consigo mesmo. E quem perdoa por amor,
às criaturas que ofendem, já se libertou das contingências do mundo e alcançou o bem universal, alimentando-se do grande suprimento de Deus. O perdão retira o mal dos canais onde poderia se proliferar. Ele é a própria paz. É socorro para os desesperados, pois transmuta o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. Somos humanos e desejosos da perfeição espiritual. E em muitas circunstâncias nos ofendemos com ataques inesperados de irmãos que ignoram os nossos trabalhos. O Evangelho, porém, nos apropria com os recursos do perdão e logo limpando a mente e o coração das mazelas que o ódio e a vingança começam a estabelecer. Devemos nos dar as mãos e cantar dia e noite o cântico do perdão, que ele nos fará passar de homens cativos a seres livres. Perdoa e serás compensado. Perdoa e serás atendido nos desejos sublimados. Perdoa e serás forte na batalha contra o mal. Perdoa e serás iluminado pelas graças e misericórdia do Senhor. Aqui, na verdade, nessa mensagem de Francisco, se resume a mais clara expressão ou explicação do porquê perdoar nossos inimigos, do porquê devemos amar a todos os nossos irmãozinhos. Porque o amor, nas palavras de Francisco, é paz, é entendimento, é caridade, em todos os seus aspectos de educação e sabedoria. É a própria lei de Deus que deixou para o mundo, é o amor. É tudo isso que nós temos no mundo. E nós sabemos que o mundo somos nós. Por isso, amar os que nos odeiam é precioso, elevado sentimento de evolução. Saber a força da caridade para com os nossos semelhantes e, em especial, para quem nos ofende, é primoroso para cada um de nós. E é isso, meus irmãos, meus ouvintes queridos de hoje, né? É uma mensagem de amar, de perdoar, de ensinar, de colher, para que possamos atravessar como se diz, esta floresta muito, como se diz assim, cheia de dificuldades, de problemas, de abismos, mas sabendo que nós podemos, na verdade, superar tudo isso, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as ofensas, né? Através do amor, do perdão, de compreender a lei que Jesus deixou para cada um de nós. E eu queria apenas comentar aqui, todos vocês que estão aí fazendo parte desta nossa conversa, que na verdade eu não converso, apenas eu falo, mas é o meu estilo de fazer a minha mensagem, de fazer a minha live. Eu me complico quando eu vou olhar todas as mensagens, então tenho dificuldade de fazer isso. E eu peço perdão a todos vocês, peço desculpa, certo? E agradeço a presença de todos vocês aí. Não vi todos que participaram, mas com certeza Marcos, que está aí também presenciando todos vocês, deve estar também agradecendo a presença de todos, não é isso? Aqui é Rayana, Isaac, Benedita, Nenita, na verdade. E são muitos dos nossos irmãos que estão conosco. E eu peço a Deus bênçãos para que Jesus abençoe a todos nós, né? Marcos, Antônio, muito bem, Marcos, eu agradeço a você nesse momento, a oportunidade, antes da gente encerrar, eu quero agradecer a você a oportunidade e a confiança de que vocês abriram aí as portas do núcleo espírita. Deixa eu ver aqui um minuto. Nova Luz, né, que eu já tinha até esquecido, me perdoem. O Nova Luz de Pombal é uma alegria para mim partilhar com vocês, né? Estou aqui à disposição. Peço perdão
pelas minhas faltas, pelos meus erros. Somos imperfeitos, estamos apenas ainda aprendendo as mensagens de Jesus, do nosso Deus, e é isso que nós precisamos compartilhar no nosso dia a dia, né? Compartilhar aquilo que nós temos. E o que eu tenho é isso, me doar naqueles meus sentimentos que estão aqui guardados, que eu posso distribuir para todos vocês, que é essa forma de levar a mensagem de Jesus, porque a coisa mais gratificante para mim é poder dizer: amemos a Deus, compreendamos a lei de Deus. Estou tentando, é difícil, porque o mundo nos oferece portas largas, né? Portas largas, e essas portas largas, muitas vezes, nos distanciam um pouco do que é mais sublime para a nossa vida, especialmente para a nossa vida futura, né? Então, eu quero dizer a vocês que eu estou feliz, né? Muito feliz. Quero dizer que são muitos os nossos irmãos que compartilham conosco, aqueles que estão na espiritualidade muito adiantado, as almas grandes, as grandes almas, né? Que são nossos irmãos que superaram tudo isso, e nós estamos nesse caminho, tentando superar, ser um dia uma grande alma, um grande espírito, na verdade, né? Para trazer àqueles mais pequeninos ainda essa mensagem, muitas mensagens, muito consolo, muito carinho, muito amor. E tudo isso eu quero deixar no coração de vocês. Grata por tudo, por essa porta que se abriu, por essa porta que eu me adentrei hoje com muita alegria, com muita felicidade. E eu quero, neste momento, convidar vocês para a nossa prece final. Vocês, com muito amor, com muito carinho. Então, se desejarem, nesse momento, fecharem os olhos, né? Eu convido a todos dessa maneira, tá ok? Eu quero elevar o meu pensamento a Jesus junto com cada um de vocês e dizer a Ele muito obrigada. Muito obrigada, meu Mestre, por tudo que nos proporcionastes, por tudo que nos destes até este momento. Eu quero agradecer, Jesus, as portas que se abrem a todo momento, dando oportunidade a toda a humanidade, a todos os filhos amados do nosso Pai, do nosso Criador. Dizer, Jesus, dizer, ó Maria Santíssima, que suas luzes, seus corações estão sempre junto de nós, que nós não podemos, na verdade, distanciarmos deles. Porque este cuidado, este carinho de mãe, de amor, de Senhor, de Mestre, é imprescindível a todos os nossos momentos. Nós precisamos caminhar firme, Senhor, nas tuas pegadas. E para isso precisamos da tua luz, a luz do esclarecimento. E por isso agradecemos. Agradecemos todos os momentos. Esse momento de trabalho, a coragem de trabalhar, de enfrentar todas as perseguições, todas as discriminações. E te rogamos, Senhor, nos sustenta de pé, nos dá cada vez mais ferramentas preciosas, irmãos necessitados, para que sejamos contribuintes do bem maior para todos. Nesta hora, Senhor, rogamos bênçãos, unidos nossos pensamentos, para que derrame força, luz e coragem, sabedoria e entendimento aos nossos dirigentes da nossa pátria, do nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Queremos agradecer as bênçãos derramadas a todas essas criaturas, que possam compreender seus postos, seus cargos, a necessidade da humanidade de ser amado e de ser servido, de ser considerado gente em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos, Pai, esta hora bendita. E te rogamos bênçãos a todas as famílias, a todos os lares do nosso planeta Terra. Que todas as criaturas sintam a tua presença e que jamais desperdicem essa luz que clareia nossos olhos, que elimina o orgulho, a ganância e a vaidade do nosso coração. Obrigada, meu Mestre. Te rogamos sinceramente e agradecemos. Neste momento, fica conosco, Senhor, eternamente. Queremos paz para todos os corações, em nome de toda a humanidade, deste planeta e de todo o universo. Especialmente, Senhor, ainda,
para os nossos desencarnados, para os nossos que estão do outro lado da vida, muitos sofredores, que sejam iluminados e amparados pelos benfeitores da espiritualidade maior. Obrigada, Pai, para sempre, que assim seja. Então, meus amores, é isso. Que assim seja. Terminamos aqui a nossa mensagem. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez e dar um tchau, uma boa noite, um agradecimento, um abraço sincero, fraterno a todos vocês. Ok? Rayana, meus amores, Cícero, que assim seja. Isaac, amém também para todos. Ok? Nós estamos aqui ainda com 4 minutinhos apenas para encerrar a nossa tarefa de hoje. Obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês. Benedita, Rayana. Ok, Rayana, saudade também. Obrigada, meus amores. Que Deus acompanhe todos vocês nesta noite maravilhosa. Ok? Agora, encerrar.